O grande diferencial do nosso curso é que a gente aprende a fazer a modelagem. Então, a gente aprende os métodos de otimização que são usados para resolver aquele problema e para tomar a melhor decisão. O nosso curso se chama Estatística e Otimização para Ciência de Dados e Pesquisa Operacional. E a gente ensina a base matemática de otimização e como realizar concretamente, utilizar concretamente essa base matemática para obter solução de modelos de otimização. E imediatamente ele já vê a aplicação daquelas metodologias em problemas reais, né? Hoje a ciência de dados está em praticamente todas as áreas, mas existe uma diferença entre analisar e decidir. Para falar sobre como a otimização entra nesse cenário e como ela é um diferencial pouco explorado nos cursos de Data Science, a gente vai conversar com a professora Cibele Russo e também com o professor Elias Elou. Ambos são do ICMC, da USP, e são pioneiros na criação de um curso de atualização nessa área. Professor, a ciência de dados, professor, a gente sabe que hoje, né, como eu disse, ela evoluiu muito, especialmente na área de estatística, de aprendizado de máquina, mas na prática, vocês enxergam como o principal desafio hoje para quem trabalha com dados o quê? Existem dois. Um deles é que eu diria que é a parte mais de ciência de dados propriamente dita, que é analisar os dados e construir modelos preditivos a partir dessa análise dos dados. Um segundo desafio, que eu acho que aí reside, onde reside o diferencial do nosso curso, é o que você vai fazer após essa análise. Como você vai utilizar esses modelos preditivos para te auxiliar a tomar decisões. Decisões que são as decisões que a gente chama de decisões ótimas. E aí que entra a otimização. De fato, a otimização entra antes, né? Nessa linha de trabalho. Eu vou explicar como, porque os modelos preditivos que servem para classificar dados, por exemplo, ou para fazer regressão de dados, quase todos, se não todos, a Cibele me corrige se ela quiser, são baseados em técnicas de otimização. Por exemplo, modelos de máxima verossimilhança, que estão ali na raiz da inferência estatística, são modelos de maximização, onde você maximiza parâmetro de forma a chegar a distribuição de probabilidades que vai te dar a maior verossimilhança para aqueles dados que você possui. Mas além disso nós temos, e é aí que originalmente na prática a otimização foi utilizada, a pesquisa operacional. A pesquisa operacional utiliza dados, utiliza modelos de regressão, modelos de classificação para sistematizar essa tomada de decisões a partir de um modelo matemático, onde você tenta minimizar um custo, maximizar o lucro, minimizar o tempo, por exemplo, o tempo de viagem entre um ponto e outro, o destino e a origem, dentre outras situações onde você tem uma forma matemática de classificar suas soluções e precisa escolher a melhor solução dentre aquelas que você matematicamente consegue quantificar a qualidade delas. E não vê a otimização tão presente nos cursos, como eu disse inicialmente, é que levou vocês também a desenvolver esse curso? O grande diferencial do nosso curso é que a gente aprende a fazer a modelagem. Então, a gente olha para o problema e formula, né, um modelo matemático, um modelo estatístico, e aí a gente aprende os métodos de otimização que são usados para resolver aquele problema e para tomar a melhor decisão, né? Isso que eu ia pedir, então, para a gente falar a partir de agora, não do que não se tem, e sim a partir de agora do que tem. Então, o curso de vocês ele foi pensado para trazer o que de diferencial e como a otimização está presente de forma massiva, né, no curso. O nosso curso se chama Estatística e Otimização para Ciência de Dados e Pesquisa Operacional. Então, o que eu acho que é o diferencial do nosso curso que ele tem, e de fato tem não somente no título, mas no conteúdo, é que a gente ensina a base matemática de otimização e como realizar concretamente, utilizar concretamente essa base matemática para
obter solução de modelos de otimização. Não somente isso, nós mostramos como que esses modelos entram na parte da análise dos dados, ou seja, nós fornecemos uma fundamentação teórica para que o aluno ou a aluna compreendam o que aquele método de análise de dados faz por detrás e como que isso pode ser interpretado à luz de otimização. Isso, na realidade, traz para o aluno ou para a aluna uma compreensão melhor dos métodos de análise de dados que eles já vinham, muito provavelmente, utilizando ali no seu dia a dia, que estão implementados em rotinas computacionais em Python, em Julia ou em qualquer linguagem que seja a preferencial deles. E essa é uma parte. Então, quando a gente fala de otimização para ciência de dados, a gente está falando nisso. Mas quando a gente fala de otimização para pesquisa operacional, a gente vai para o próximo passo, que é quando a pessoa já analisou os dados, ela quer saber como que aquilo vai auxiliar ela na tomada de decisões. Então ela vai escolher a decisão ótima, a decisão que maximiza o lucro, que minimiza a despesa, que minimiza o tempo, e assim sucessivamente. Isso é essencialmente otimização, e essa é a forma original como a otimização era utilizada na prática, como eu já disse, nos primórdios da pesquisa operacional. Hoje, a otimização vem sendo uma ferramenta cada vez mais importante para a ciência de dados, porque, como a Cibele mencionou, todos os métodos de ciência de dados, praticamente todos, têm por detrás alguma técnica de otimização, como, por exemplo, as coisas mais básicas que você vê em inferência estatística, que é métodos de máxima verossimilhança para estimação de parâmetros, dentre outros, né? Quando você treina uma rede neural, você está minimizando a função de perda, ou seja, você está utilizando um método de otimização para decidir quais são os pesos daquela rede neural que são os mais apropriados para fazer a previsão, a classificação que você deseja. Cibele, qual foi a otimização que vocês utilizaram para trazer tudo isso para 2 meses, né, de curso? E como é que vocês dividiram isso em 4 disciplinas? Isso. Nosso curso ele tem 4 módulos, 2 de otimização e 2 de estatística, né? Então, nos módulos de estatística, a gente fornece toda a base estatística, desde análise exploratória de dados, passando por modelos probabilísticos, inferência estatística, frequentista, bayesiana, e os modelos mais utilizados, né, para fazer modelagem estatística, então modelos lineares e modelos lineares generalizados. E nos 2 módulos de otimização, nós dividimos em otimização contínua e otimização discreta. Então, esse curso ele foi pensado para, em 2 meses, o profissional reforçar, né, um curso de atualização, ele vai, então, reforçar a base que ele tem de estatística e de otimização e usar as metodologias, então, a teoria, né, usar em problemas práticos, né? Então, o nosso curso ele é muito prático e só assim a gente consegue fazer um curso de 2 meses que cobre todos esses conteúdos, né? Então, é um curso bastante intenso, né? Com muito conteúdo, mas que o aluno já vai aprender botando a mão na massa. Então, ele aprende a teoria e imediatamente ele já vê a aplicação daquelas metodologias em problemas reais, né? E isso torna o curso bastante interessante, mesmo para quem tem pouca vivência em programação, porque a gente já fornece, né, os notebooks com os problemas e a resolução daqueles problemas nas nossas aulas, né? Então, o curso, ele fornece a teoria e a prática combinados, né, de uma forma bastante dinâmica e que permite ao aluno progredir, né, com o conhecimento anterior que ele já possui, né? E tem um diferencial aqui também que acho que tá já enraizado, que é essa chancela USP, né? Que ele vem, porque assim, vocês trazem todo um know-how, toda uma estrutura, né? USP de melhor universidade da América Latina, e não só em título, mas em peso mesmo de conteúdo, né? De trabalho que a USP é, né? Potência. Isso, nós temos, tanto o Elias quanto eu, nós temos mais de 15 anos de experiência na docência do ensino superior, né, experiência em cursos de especialização. Então, a gente aprimorou os conteúdos que a gente já ensinava aqui para os nossos alunos, a gente aprimorou e a gente desenvolveu um material completo em Python, né, que é a linguagem mais usada hoje para a ciência de dados, para aprendizado de máquina, para inteligência artificial. Né, inclusive uma linguagem que interage com outras linguagens e também com as ferramentas de inteligência artificial generativa, né?
Então, o aluno ele realmente progride bastante, né, nesses 2 meses de curso. E é importante falar, Raquel, que ele é um curso com acompanhamento contínuo, né? Então, a gente tem as aulas gravadas, a gente tem as aulas ao vivo com os docentes do curso e a gente tem 2 monitorias semanais, né, que permitem aos alunos terem esse acompanhamento. Então, nenhum aluno fica para trás. Quando ele tem as dificuldades, ele já vai para a monitoria, os monitores auxiliam, né? Então, é garantido que ele vai aprender e evoluir, né, no nosso curso. Porque eu imagino que até por ser tão, né, tão importante, assim, ter um peso tão grande a USP, pode causar um receio. Mas será que eu consigo, né, fazer um curso USP? Então, é importante isso que você está falando, porque ninguém está sozinho, né? Vocês têm um respaldo por trás do curso, né? É importante falar que naqueles 2 meses, o aluno vai ser aluno USP, né? Ele vai ter acesso, por exemplo, a todas as bibliotecas digitais, ele vai ter acesso a uma infinidade de materiais, de livros, né? De materiais que a gente tem acesso aqui na USP, né? Então, é realmente são muitos benefícios, né? Que ele vai ter como aluno da Universidade de São Paulo. Queria falar um pouquinho sobre o público-alvo. É claro que acho que as pessoas que já estão nessa área que se interessam mais, né? Mas o que a gente ouve muito falar é inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial. Para pessoas que são de outras áreas, ele também é um curso que se recomenda, que é possível entender, ou ele é mais focado realmente para áreas correlatas ali, né? Da ciência de dados? O curso é feito para quem quer se atualizar. De fato, é o curso de atualização, mas ele também serve para pessoas que querem se iniciar nessa vivência do que está por detrás das técnicas que hoje formam esse arcabouço que está revolucionando a indústria que o pessoal chama de indústria 4.0. Não somente, mas também, né, e inclui, dentre outros, a inteligência artificial. Nosso foco não é inteligência artificial, mas tange também. Tangencialmente, a gente fala de técnicas que estão fundamentalmente por detrás e que permitem essa revolução da inteligência artificial hoje. Tá? Por exemplo, nós temos uma aula que os alunos e as alunas adoram, que é uma aula em que a gente ensina a criar uma rede neural que vai fazer análise de sentimento de frases que são reviews de produtos de e-commerce. E aquilo é interessantíssimo, porque a gente mostra como que a otimização permite que isso funcione. O pessoal fica maluco quando vê que a gente criou uma rede neural, treinou ali, utilizou técnicas que a gente aprendeu ao longo do curso e depois, no final das contas, a gente está fazendo processamento de linguagem natural em alguns minutos, 30 minutos, eu acho que é a duração desse vídeo. E é muito interessante. E tem outras coisas, um pouco menos, que chamam um pouco menos atenção, que faz com que os olhinhos brilhem um pouco menos, mas que servem como fundamento para a gente chegar naquele ponto de compreender bem o que está por detrás dessas tecnologias. Porque hoje uma coisa é você abrir o computador, ligar, ver a internet, e outra coisa é você saber o que está por detrás, seja do hardware ou seja do software. Então, as pessoas que querem de fato evoluir nessa área eu vou chamar assim, mas não gosto muito, mas de exatas, precisam saber o que está por detrás do funcionamento dessas ferramentas que empoderam toda a sociedade moderna. E essa questão também de ser um curso rápido, acho que é muito importante, porque, infelizmente, hoje o tempo é cada vez mais escasso, né? O curso, ele tem a duração de 2 meses, mas ele prevê que o estudante ou a estudante se dedique bastante. Tem que prestar atenção nas aulas, tem que assistir, não é melzinho na chupeta, tem que estudar. Essas são ferramentas que demandam atenção. Entretanto, como a Cibele já mencionou, ninguém fica para trás porque a gente tem um acompanhamento. Ele não é um curso que, apesar das aulas serem assíncronas e estarem gravadas, o que chega a ser uma vantagem porque está disponível de acordo com a agenda de cada pessoa. A gente tem acompanhamento de monitores
que são semanais, 2 vezes por semana, monitores que são estudantes de pós-graduação aqui do ICMC, então são pessoas que dominam muito bem o assunto que está sendo estudado, e a gente tem aulas bissemanais comigo e com a Cibele, que também é um momento importante de interação com as pessoas que estão fazendo o curso. Bom, não tem como eu não dizer aqui que não exige Fácil. que é fácil, que é moleza. Nada na USP é fácil. Mas Ainda bem, né? Exatamente, é um desafio que vai ser proveitoso quando você chegar no final e que você vai ter gente te apoiando para cumprir e chegar ao final com sucesso. A gente tem, deixa eu só mencionar que essa não é a primeira edição do nosso curso. Eu ia falar sobre mas isso. A gente que tem os tido, egressos falam. a gente tem tido uma taxa de sucesso muito boa. A gente faz avaliações, a gente vê que as pessoas vão bem nas avaliações, perguntam. Não temos tido críticas. De fato, o nosso curso é quase que uma unanimidade entre os egressos. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Nós conseguimos otimizar Eu adoro. o peso de cada uma dos temas na ementa. A gente conseguiu otimizar o contato das pessoas que estão por detrás do curso com as pessoas que estão fazendo o curso e aprendendo com a gente. Então, eu estou muito satisfeito com o resultado e eu vejo que as pessoas saem sabendo muito mais do que quando entraram. E é legal, né, Sibeli? Por isso que a gente está falando, porque às vezes, né, hoje a gente ouve, eu não aguento, né, inteligência artificial, tente um caminho às vezes diferente para você buscar também um resultado diferente, né? Então, uma coisa que eu acho legal mencionar é que no nosso curso a gente monta também naturalmente uma rede de contatos entre os alunos, né? E isso fortalece muito, né, as pessoas que estão fazendo o curso, porque eles mesmos já compartilham, já começam a compartilhar vagas. Olha essa vaga aqui em otimização, e olha, essa vaga exige justamente o que o curso ensina, né? Então, isso eu acho bem legal. E é bom mencionar também que o nosso curso, ele tem uma duração de 2 meses, porque a gente tem um calendário de avaliações, né? Então, a gente tem avaliações para garantir que o aluno tenha o aproveitamento esperado também. Mas depois ele ainda fica com o material disponível por 1 ano, né? Então, a gente tem uma agenda de avaliações, mas por 12 meses ele vai ter acesso àquele material, então ele pode revisitar esses materiais, revisar, reforçar, de repente, algum conteúdo que ficou para trás, né? Porque a gente sabe que a agenda das pessoas é também muito ocupada, né? E como o Elias falou, a taxa de sucesso tem sido muito grande, né? Os próprios alunos se ajudam, né? Então, não é simplesmente um curso que você compra o conteúdo e o conteúdo fica lá e você não vê nunca. Não, tem um acompanhamento, né? Tem uma agenda e isso permite realmente que os alunos assimilem muito bem o conteúdo, né? Então, é realmente uma experiência que muda o destino das pessoas que estão cursando. Eu posso complementar um pouco? É que, além do que a Cibele falou, é que esse material não é somente as aulas gravadas em vídeo, não é somente a gravação das monitorias, mas são esses notebooks, que esses notebooks são essencialmente programas de computador intercalados com conteúdo escrito a respeito da disciplina e que ficam também disponíveis ao longo desse ano, e nesses notebooks tem uma série de problemas resolvidos na prática. E as pessoas que fazem o curso elogiam muito a qualidade desse material e dizem que aquilo ajuda muito elas a ter o domínio das técnicas computacionais que são necessárias para resolver os problemas utilizando as técnicas que são essencialmente matemáticas e estatísticas. Então, nosso curso nós não nos eximimos de passar a teoria, de ensinar qual que é a matemática, qual que é a estatística que está por detrás das técnicas, mas nós não ficamos somente nisso. Nós fazemos questão de fornecer material prático para que as pessoas saibam, olha, aquele problema de otimização não linear que é matematicamente formulado daquela forma, de fato pode ser colocado no computador para resolver um problema prático para a gente. Então, praticamente todas as nossas aulas contêm, após a exposição teórica, quando a aula tem alguma exposição teórica,
uma forma de utilizar aquilo na prática. E isso é altamente elogiado pelas pessoas que fazem o curso. A gente tem vários meios de comunicação no curso, né? A gente tem o fórum das disciplinas, onde os alunos conseguem colocar os seus próprios problemas. Então, um aluno consegue trazer, por exemplo, olha, eu estou com um problema aqui na minha empresa e eu preciso combinar essas duas técnicas. E aí ele coloca aquele problema no fórum, a gente acessa, os monitores acessam e os outros alunos podem também dar as suas contribuições. Então, isso é muito legal, né? Existe uma troca muito rica aí entre os participantes do curso. Então, eu queria fazer um convite para você conhecer o nosso curso, entre no nosso site. Nós temos bolsas também, então 10% dos alunos cursam de forma totalmente gratuita, né? Você tem um prazo para se inscrever. Entrem no nosso site, conheçam os nossos conteúdos, assistam às nossas aulas abertas, né? Nós temos 2 aulas abertas, uma da primeira e uma da segunda edição. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, vão se interessar e nós esperamos por vocês. Pessoal, então eu acho que nós já falamos demais, agora é mão na massa, então vocês precisam, como a Cibele já disse, entrar no nosso site, dar uma olhadinha no conteúdo. O nome do nosso curso, só para deixar bem explícito aqui, é Estatística e Otimização para Ciência de Dados e Pesquisa Operacional. A gente apelidou esse curso carinhosamente de CDPO. O site do curso, então, é www.cdpo.icmc.usp.br. Lá você vai encontrar informações como período de inscrições, valores, forma de se inscrever para a bolsa, que, como a Cibele mencionou, a gente tem 10% das vagas que são gratuitas, currículo dos professores, o conteúdo, como se inscrever, links úteis, links para aulas anteriores que são abertas. A gente tem 2, né, Cibele? 2 aulas abertas que estão disponíveis. É muito provável que em janeiro façamos mais uma e talvez em fevereiro também, para deixar vocês com mais interesse no nosso curso. E todos esses links vão estar lá no www.cdpo.icmc.usp.br. E os dois também são muito presentes no LinkedIn, nas redes sociais. É só ir acompanhando essa questão de prazos, de inscrições e aproveitar que as inscrições estão abertas. Obrigado por essa conversa, por trazer para a gente, né, uma visão mais clara sobre a importância da otimização na ciência de dados. E foi muito bom conversar com vocês. Até a próxima.